A importância do Rio Previdência para a sociedade. Olá, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas no meu canal. O meu nome é Alexandre Soares, eu sou especialista em Previdência Social do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o famoso Rio Previdência. E nesse vídeo, de forma objetiva, clara e curta, irei trazer para vocês aqui para que serve o Rio Previdência e a sua importância, ok? Se você não sabe, o Rio Previdência, ele está dentro da arquitetura institucional do governo do Estado do Rio de Janeiro, fazendo parte da administração indireta do governo do Estado do Rio de Janeiro, ok? Ele tem uma função vital dentro do governo do Estado. A finalidade do Rio Previdência é garantir os benefícios previdenciários de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargos efetivos e pensão por morte dos seus dependentes, além dos militares do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, basicamente, o Rio Previdência, ele existe para garantir os benefícios previdenciários de aposentadoria e as pensões por morte, ok? Dos servidores ativos civis e dos militares, beleza? De onde saiu a ideia de ter um fundo de previdência nos entes políticos da federação? Em determinado momento, o legislador, no caso o Congresso Nacional, homologado, sancionado pelo presidente da República, lá no artigo 40 da Constituição, determinou que os entes políticos da federação precisariam ter os seus regimes próprios de previdência, ok? Lembrando que o INSS é o Regime Geral de Previdência. Então, não se confunde o Regime Geral de Previdência Social com os regimes próprios de previdência. Então, as prefeituras, os governos do estado, eles têm o seu regime próprio de previdência com base legal no artigo 40 da Constituição Federal, ok? A sua estrutura e o seu financiamento, eles vão ser regulados por algumas leis, ok? Existe a Lei 9717 de 98, que define as normas gerais para a organização e funcionamento desses regimes, ok? Baseado nisso, em determinado momento da história, o Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual 3189 de 99, instituiu o Fundo Único de Previdência Social, o famoso Rio Previdência, ok? Com a finalidade de garantir os benefícios previdenciários de aposentadorias de servidores públicos titulares de cargos efetivos e pensão por morte dos seus dependentes, além dos seus militares, ok? Como eu disse no início do texto, ou melhor, no início do vídeo, beleza? E para que esse Fundo Único de Previdência Social ele funcionasse, ok? Foram instituídas algumas carreiras públicas, ok? O seu corpo técnico ele é constituído pelos cargos de especialista de previdência social, o qual eu faço parte, ok? Para adentrar nesse cargo, você precisa fazer um concurso público. Também o cargo de assistente previdenciário e os famosos hipergianos, ok? Talvez você não saiba, mas você já conhece um hipergiano na sua cidade, ok? E a galera do IPERJ faz parte do quadro complementar. A galera do IPERJ foi absorvida para o Rio Previdência. Existia, à época, o órgão chamado IPERJ e esses servidores, eles foram realocados no Rio Previdência, beleza? Esse corpo técnico, ele é constituído no todo por aproximadamente 293 servidores efetivos, ok? Esses dados que eu vou falar a partir de agora para vocês, eu vou disponibilizar aqui abaixo do vídeo a fonte desses dados, beleza? Então, recapitulando, esses servidores, eles têm um montante de 293 aproximadamente. Esse vídeo eu estou gravando em dezembro de 2025, ok? Então, esses servidores, eles têm as suas responsabilidades, os seus deveres e as suas atribuições complexas.
E para reforço desse corpo técnico, desses servidores que entraram através de concursos públicos, nós temos também o trabalho fundamental e essencial dos cargos comissionados. Também temos a mão de obra dos servidores requisitados de outros órgãos, os estagiários e demais, assim como diz o caderno de RH do Estado do Rio de Janeiro, beleza? A esse propósito, os beneficiários das políticas públicas do Rio Previdência, eles são os beneficiários diretos. Nós temos os beneficiários indiretos e nós temos os beneficiários diretos. Os beneficiários diretos são os titulares de cargos efetivos, ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, com as suas ressalvas. Essas ressalvas eu não vou trazer aqui no vídeo para não alongar o vídeo, ok? A vinculação desses servidores ao regime próprio de previdência social, o Rio Previdência, é obrigatório. Então, você fez concurso para o Poder Executivo, por exemplo, Poder Legislativo, obrigatoriamente você vai se vincular ao Rio Previdência, ok? Vou trazer um diagnóstico em número para vocês aqui. O Rio Previdência é uma autarquia que gerencia os benefícios previdenciários de mais de 241 mil aposentados e pensionistas civis e militares do Rio de Janeiro. É isso mesmo que você ouviu. Gerencia os benefícios previdenciários de mais de 241 mil aposentados e pensionistas civis e militares do Estado do Rio de Janeiro. Esses são os beneficiários diretos, ok? A folha de pagamento do Estado do Rio de Janeiro é composta por cerca de 422 mil vínculos. Desses vínculos, aproximadamente 57% são servidores aposentados e pensionistas. Vou repetir. A folha de pagamento do governo do Estado do Rio de Janeiro é composta por cerca de 422 mil vínculos. Desses vínculos, aproximadamente 57% são servidores aposentados e pensionistas, representando aproximadamente 13 bilhões em folha de pagamento anual. Ou seja, atualmente o governo do Estado do Rio de Janeiro ele tem mais servidores aposentados e pensionistas do que servidores ativos, ok? Toda essa fonte eu vou disponibilizar aqui abaixo do vídeo para você ir lá e conferir, beleza? A despesa mensal dos servidores ativos do Rio Previdência, atualmente, estou gravando esse vídeo em dezembro de 2025, eu vou considerar aqui os comissionados, os requisitados e os demais, assim como está na folha de gestão de recursos humanos, custa cerca de 3,9 milhões mensais. Isso representa aproximadamente 0,2% do total dos servidores do governo do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a folha de pagamento do Rio Previdência, para sustentar toda essa equipe que conduz todo esse montante bilionário, que cuida, que gerencia de todos esses benefícios previdenciários, para toda essa galera que eu te falei, é uma folha ínfima. Ela custa aproximadamente 0,2% do total de todos os servidores do governo do Estado do Rio de Janeiro, ok? Isso significa dizer que o custo-benefício desses servidores é muito bom, ok? A relação custo-benefício. Por quê? Os custos incorridos para garantir a folha salarial desses servidores é muito irrisório, beleza? Pelos benefícios obtidos da entrega que esses servidores eles trazem para centenas de milhares de pessoas diretamente mensalmente. Eu nem comecei ainda a falar dos benefícios das pessoas que recebem indiretamente as políticas públicas do Rio Previdência, ok? Então, o custo é muito irrisório pelos benefícios obtidos por esses servidores, ok? As atribuições desses servidores especialistas em previdência social,
assistente previdenciário e nossos queridos hipergianos, são funções essenciais e estratégicas inerentes ao Estado do Rio de Janeiro, que não tem correspondência nenhuma com o setor privado, representando expressão direta do poder estatal, ok? Então, as atribuições desses servidores, na prática, são carreiras típicas de Estado, ok? Os benefícios entregues por esses servidores com a ajuda dos comissionados, dos requisitados e dos demais, os benefícios de natureza previdenciária são aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria compulsória especial e para os seus dependentes legais, pensão por morte, ok? Existe um impacto social muito grande das políticas públicas do Rio Previdência para os seus clientes diretos, que são os ativos, inativos e pensionistas do governo do Estado do Rio de Janeiro, e para os seus inativos. Basicamente, o Rio Previdência ele concede uma rede de proteção e segurança previdenciária para todos esses servidores. E após o seu óbito, a gente vem com acolhimento previdenciário para os seus dependentes legais. Essa base previdenciária que o Rio Previdência ele fornece para todos esses servidores que eu falei no decorrer do vídeo, não somente a remuneração mensal que eles ganham, é fundamental para a atuação cotidiana desses servidores com eficiência. Esses benefícios eles chegam até a população de forma intangível e indireta, que algumas vezes são desapercebidos. Então, quando você vê a representação do Estado na sua rua, você, população fluminense, ou então você que é de outro estado, que está por viagem frequentando o estado do Rio de Janeiro, ou até mesmo você que vem de outro país, quando você verificar na rua a representação do Estado naquele momento ali fornecendo a política pública para você, saiba que por detrás daquele servidor que está fornecendo a política pública para você, existe todo um aparato, toda uma rede de proteção de segurança previdenciária para aquele servidor estar atuando ali com eficiência, ok? Então, quando ele vem a óbito, o Rio Previdência fornece esse acolhimento previdenciário para os seus dependentes legais. Então, pense nisso. De forma intangível, indireta, alguma vez você está sendo beneficiado cotidianamente pelas políticas públicas, pela prestação de serviço público que o Rio Previdência ele fornece. Ok? Essa rede de proteção, de segurança previdenciária, para manter essa rede toda, tem grandes desafios pela frente. Ok? Como assegurar, mediante qualquer cenário, pagamento das aposentadorias e pensões a esses servidores públicos e os seus beneficiários legais, continuar gerindo com eficiência os recursos arrecadados de forma a evitar os desequilíbrios financeiros e atuariais, garantindo sustento financeiro seguro através de um planejamento atuarial eficaz e aperfeiçoar cada vez mais a governança previdenciária. Esses desafios cotidianamente, esses especialistas em previdência social, esses assistentes previdenciários, os nossos queridos hipergianos e os cargos em comissão, os requisitados e os demais, cotidianamente no seu prédio central do Rio Previdência, que fica instalado no centro do Rio de Janeiro, e nas demais agências espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro, eles trabalham fortemente para encarar esses desafios e manter todos esses benefícios para a população fluminense diretamente. E você que está vindo de outro estado visitar o Rio de Janeiro, e até mesmo você que está vindo de outro país visitar o Rio de Janeiro, ok? Dito isto, a valorização
do corpo técnico do Rio Previdência representa uma valorização direta e indireta a cerca de 241 mil aposentados e pensionistas civis e militares do governo do estado do Rio de Janeiro e toda a população fluminense, que atualmente é cerca de 17,2 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Então, você valorizar esses servidores, diretamente e indiretamente, você está valorizando esses 241 mil aposentados e pensionistas civis e militares do governo do estado do Rio de Janeiro e 17,2 de habitantes fluminenses aqui no estado do Rio de Janeiro, ok? O Rio Previdência ele vai continuar transparente, moderno e comprometido com quem dedicou a vida ao serviço público, ok? Algum dia, ou de alguma forma corriqueira, você já foi muito beneficiado ou será por algum serviço público prestado pelo Rio Previdência, mesmo que indiretamente, ok? Se você acha que esse conteúdo foi útil, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível, para as pessoas entenderem para que serve o Rio Previdência, quais são os benefícios do Rio Previdência, qual é a prestação de serviço do Rio Previdência para a sociedade, quais são as políticas públicas do Rio Previdência para a sociedade. Como você, talvez a sua família, os seus amigos, eles não saibam dessa informação, ok? Espero que, se essa informação foi útil para você, dá um joinha aqui, ok? Se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Mas compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque é muito importante a gente verificar, a gente que é cidadão, estou falando aqui na condição de cidadão agora, não de servidor público, no cargo de especialista em Previdência Social do Rio Previdência, a gente como cidadão, pagador de tributo, a gente precisa saber para onde está indo o nosso dinheiro. E eu estou prestando esse serviço público aqui, através do meu canal, para você, fazendo uma contabilidade. Eu estou prestando contas aqui do seu dinheiro. Para onde o seu dinheiro está indo? Qual é o investimento que está sendo feito com o seu dinheiro, você cidadão que paga os seus tributos diariamente, ok? Então, esse serviço de accountability é fundamental e eu acho que todos os servidores de todas as carreiras do governo do estado do Rio de Janeiro deveriam fazer para informar a população, ok? Que a população que é o nosso patrão, ok? Quem paga o nosso salário é a população. Então, a população, ela precisa saber para onde está indo a grana que a população paga de tributo, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.